Olá, bom dia, sétimo ano. Hoje nós estaremos encerrando aí o conteúdo do primeiro bimestre, falando sobre o nosso último assunto, que são os vírus, tá? Na aula de hoje, nós estaremos vendo aí algumas características desses vírus, como é que eles se multiplicam, né? Como é que eles aí se reproduzem. Então, vamos começar a aula de hoje. Mas será que o vírus ele é considerado um ser vivo? Primeiro, vamos entender o que significa a palavra vírus, né? A palavra vírus, ela vem do latim e significa veneno. Esses seres, os vírus, eles são muito pequenos, milhares de vezes aí menor que as bactérias. E somente eles podem ser vistos com o auxílio de um microscópio, né? Aí vem uma peculiaridade. Os vírus, eles não podem ser inseridos em nenhum dos 5 reinos que nós estudamos, tá? Por quê? Porque justamente pelo fato de eles serem um pouco diferentes, tá? Eles não são considerados aí seres vivos, e veremos isso aí um pouco mais à frente, tá ok? Então, como nós já vimos, dentro da classificação aí dos seres vivos, nós estudamos esses 5 reinos, que estão descritos aí, né? O reino Monera, que são o reino das bactérias e das arqueias, o reino protista, que é o reino dos protozoários, o reino fungi, que é o reino dos fungos, o vegetal, que é o das plantas, e o reino animal, que é onde estão inseridos os animais, né? Vimos também quais as principais características desses seres vivos, né? Sabemos que eles possuem uma organização, né? Vimos que essa organização ela se dá dessa forma: células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo necessitam de um alimento para sobreviver. Isso os seres vivos, tá? Vamos ver aí essa diferença com relação aos vírus, que não são considerados uns seres vivos. Então, os seres vivos, eles vão possuir essa organização celular, eles vão necessitar de um alimento para sobreviver, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, tá? Possuem um metabolismo próprio e reagem a estímulos do ambiente, tá? Então, essas são as principais características dos seres vivos. Mas e os vírus, né? Aí nessa imagem é possível nós vermos alguns diferentes tipos de vírus, tá? Cada um tipo de vírus vai trazer uma diferente doença, tá? É o que a gente vai ver aí. Então, os vírus, dentre essas características gerais dos vírus, eles não vão possuir aí uma organização celular, ou seja, eles não têm membrana plasmática, nem citoplasma, né? Enfim, organelas, nem núcleo, nada disso, tá? São constituídos basicamente, então, por uma cápsula de proteínas que vai abrigar o seu material genético, tá? Esse material genético ele vai estar aí no interior desse capsídeo, tá? Então, essas características gerais facilitam a identificação dos vírus. Não possuem organização celular, não possuem metabolismo próprio, tá? Reproduzem-se somente dentro de células vivas. Outra característica aí bem importante, eles só conseguem se reproduzir somente dentro de uma célula viva, tá? As características gerais, como eu já disse, não possui aí organização celular, nenhuma dessas estruturas aí, porque os vírus eles não vão possuir células. A sua cápsula de proteína vai abrigar o material genético, ou seja, o seu DNA. Aí é possível nós analisarmos um esquema, né, com as estruturas do vírus. Aí conseguimos ver aí a cabeça, a cauda, a cápsula proteica, né, e o DNA aí dentro dessa cápsula proteica, tá? Então, o vírus, ele é basicamente isso aí. Como os vírus eles não vão possuir metabolismo próprio, não vai ocorrer, então, reações químicas observadas aí no interior de uma célula viva, tá? Fora de uma célula hospedeira, eles não vão ter nenhuma atividade, eles ficam inertes, tá?
e eles podem formar cristais, como se fossem minerais. Vamos adiante. Então, essa é a parte externa por exemplo, de vírus da gripe, né? É a parte estrutural aí do vírus da gripe. Aí conseguimos ver que existe um envoltório, né? Nesse envoltório existe então uma capa lipídica, que é uma capinha de gordurinha, tá? E no interior está o RNA, tá? Então, por que é recomendável sempre lavar as mãos com água e sabão, para nós evitarmos aí a proliferação do coronavírus? Justamente pelo fato de essa cápsulazinha de gordura, ela se diluir, tá? Quando essa capinha se dilui, traz a morte desse vírus, tá ok? Então, aí é possível nós vermos aí com uma outra visão, né? Essa representação, esse esquema. As características, dentro dessas características gerais, está que eles não possuem um metabolismo próprio, né? Ou seja, não vai ter reações químicas como numa outra célula normal, não vai ter. Não vivem fora de uma célula hospedeiras, como eu já disse, ficam inertes fora de uma célula. Podem até formar cristais como os minerais. Agora, e reprodução, né? Quando falamos de reprodução, eles vão se reproduzir somente dentro de uma célula viva, tá? Ou seja, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Ou seja, obrigatoriamente eles vão ter que parasitar uma célula de uma planta, de um animal, tá? Para que haja essa reprodução. E essa reprodução ela vai ser às custas do material genético das células vivas, tá? Por quê? Porque esse vírus ele vai inserir o seu material genético e a sua reprodução vai ocorrer aí dentro das células vivas. Vamos ver então como é que ocorre essa reprodução. Então, o vírus ele vai entrar em contato com a célula hospedeiro. Logo em seguida, ele vai inserir o seu DNA, seu material genético, pode ser DNA ou RNA. Então, o vírus injeta o seu material genético na célula bacteriana e se reproduz no interior da bactéria, tá? Aí, nesse caso aqui, está ilustrando ele se reproduzindo dentro de uma bactéria, tá? Então, novos vírus são formados e, a partir daí, a bactéria ela é rompida e os novos vírus são liberados. E esses novos vírus, eles vão aí recomeçar todo esse ciclo, tá? Já que houve uma reprodução, vai ocorrer um número maior de vírus, vai ocorrer também um maior número de infecção. Assim também ocorre dentro das nossas células, tá? Por quê? Novamente aí, como é possível nós vermos, esses vírus, eles vão introduzir o seu material genético e vai ocorrer aí dentro da célula várias replicações, tá? Várias montagens e, por fim, a liberação desses vírus na corrente sanguínea, como é o caso aí do coronavírus também. Só que vai existir dois tipos aí vai existir aí dois tipos de multiplicação viral, né? Que é com a quebra da lise, tá? Que vai aí ocasionar o ciclo lisogênico, quando não ocorre a quebra da lise, na verdade. O vírus, no ciclo lisogênico, o vírus ele injeta o ácido nucleico dentro da célula. O DNA viral ele vai sendo incorporado ao DNA da célula e depois, conforme essa célula ela for se dividindo, ela vai carregando o vírus consigo, tá? Agora, quando ocorre a quebra da membrana plasmática, então ocorre a liberação desses vírus. E quando ocorrer aí essa quebra da membrana, então esses vírus eles vão estar se reproduzindo através de um ciclo lítico, tá? Por quê? Justamente por haver essa quebra da lise, que é a membrana plasmática, tá ok? E o sistema imunológico, como é que funciona o sistema imunológico aí nesse momento? Sabemos que o sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso organismo, né? Então,
quando vírus, bactérias, fungos, enfim, penetram no nosso corpo através de qualquer meio desse, da água, do ar, através de ferimentos expostos, alimentos contaminados. Então, é o nosso sistema de defesa que vai responder, tá? Ativando aí essas células de defesa, que são os anticorpos. No caso, esses órgãos são os órgãos ligados ao nosso sistema de defesa, que são as amígdalas, né, e os adenoides, o nódulo do sistema linfático, o timo, os nódulos linfáticos, o baço, o apêndice, os nódulos linfáticos aí da parte interior, os vasos linfáticos e a medula óssea vão estar aí atuando no nosso sistema de defesa. Quais são os alimentos, então, que vão nos ajudar a manter o nosso sistema imunológico aí bem forte, né? São os alimentos bem coloridos, os alimentos aí ricos em vitamina C, rico em zinco, né? Então, por isso que é importante uma boa alimentação, para ir fortalecer o nosso sistema imunológico, conseguirmos reagir bem a qualquer infecção dessas aí mencionadas. E como é que podemos prevenir essas doenças? Através das vacinas e dos soros. Mas qual é a diferença entre o soro e a vacina, né? Então, as vacinas, elas vão atuar prevenindo as doenças, ou seja, estimulando o seu organismo a produzir essas células de defesa, tá? Então, as vacinas, elas vão induzir o seu corpo a produzir células que vão te ajudar aí na defesa do seu organismo. Já os soros, eles já possuem anticorpos já produzidos, tá? Ou seja, não vai estimular o seu corpo a produzir. Ele já vai ser inoculado aí, já pronto. Então, esses soros, eles vão curar certas doenças, né? Existem aí diversos tipos de soros, inclusive, muito se ouve falar aí na picada das cobras venenosas, porque justamente por conta da utilização desses soros, a cobra já picou, não dá tempo do seu organismo ele produzir uma proteção para o seu corpo, tá? Então, por isso é que se é utilizado os soros, porque esses soros eles já foram inoculados, aí, por exemplo, em um equino, e já foi produzido nesse equino esses anticorpos. Então, ele já vai vir para o seu organismo pronto, ok? Então, vacina, ela vai estimular o seu corpo a produzir um anticorpo, enquanto que o soro já vai vir com os anticorpos já pronto. Aí, as principais viroses humanas: a AIDS, a dengue, a febre amarela, a gripe, poliomielite, sarampo, raiva, rubéola, catapora, herpes, hepatite, cachumba, tá? Essas são as viroses. Quando falamos de viroses, nós estamos falando de doenças causadas por vírus, tá ok? Não confundam doenças causadas por bactérias, tá? Porque para cada um vai haver uma medida para estar aí evitando esse tipo de doença. Inclusive, muitas pessoas costumam confundir por estar com uma virose e tomar antibiótico. Antibióticos são utilizados contra bactérias e não contra vírus, tá ok? Então, não confundam nunca isso, porque se você tiver com uma virose e tomar um antibiótico, não vai fazer diferença alguma para o seu organismo, tá? Porque os vírus, eles são tratados ali através de vacinas, não através de antibióticos, tá? São tratados não, né? Na verdade, quando a pessoa ela já está, a única forma de cura é a produção dos anticorpos na pessoa mesmo, tá? Então, não vai adiantar muito tomar vacina, não. Continuando, falar um pouquinho da AIDS. A AIDS ela é causada aí pelo vírus HIV, né? Vai atacar as células de defesa do corpo e é chamada aí como a síndrome da imunodeficiência adquirida, por isso que é AIDS, tá? É só a sigla desse nome. E essa doença ela vai atacar diretamente o sistema imunológico. Aí tá falando mais ou menos como se pega, né? Então, através de relações sexuais sem a utilização de camisinha, enfim, vai estar aí
transmitindo a doença, o compartilhamento de seringas e agulhas também, e também através da amamentação, tá? Então, as formas de estar aí se prevenindo, né, contra essa doença. O sexo com a camisinha, o compartilhamento de talheres e copos aí tá evitando, né? Evitar a doação de sangue de pessoas infectadas, né? Piscinas, banheiros, tudo são as formas aí de estar se prevenindo. Dengue. A dengue é outra doença também causada por vírus, tá? É transmitida aí através do Aedes aegypti e o combate ao vetor é a melhor forma de transmissão. Aí algumas medidas profiláticas para estar evitando o ciclo do mosquito. Os sintomas, né? Febre alta, dor nos olhos, dor de cabeça, dor nas juntas, falta de apetite, manchas avermelhadas pelo corpo. A febre amarela também é uma doença causada por vírus. É o mesmo transmissor aí da dengue. Os sintomas da febre amarela é febre alta, calafrio, dores de cabeça, musculares, prostração, sede intensa, dor no estômago, náuseas e vômitos. E a melhor forma de se prevenir também é ir através dessas medidas profiláticas e através de campanhas de vacinação. A gripe também é um vírus, também é uma doença causada por vírus, e os sintomas: aparecimento repentino de febre, dores musculares, calafrio, fadiga, congestão nasal, tosse. Então, depois que ocorre todos esses sintomas, ocorre também a recuperação completa, mais ou menos aí por volta de uma semana. E esse quadro, ele pode evoluir para a pneumonia. Então, por isso, é importante cuidar, porque uma simples gripe, ela pode levar a pessoa a óbito, quando ela evolui aí para um quadro mais grave de pneumonia. Aí, as principais diferenças entre gripe e o resfriado, aí a gente vai passar rapidinho, tá? Porque não é muito... Muita gente costuma confundir aí a gripe com o resfriado. O resfriado a gente vê aí que é uma coisa bem mais leve. Já a gripe é algo mais intenso, né? E como a gente já viu, pode levar a pessoa ao óbito quando evolui para um quadro mais grave. A poliomielite, que é transmitida aí, através de gotículas de saliva, secreções respiratórias por alimentos, né, e objetos contaminados. Os vírus, eles podem atingir o sistema nervoso e provocar aí a paralisia no sistema locomotor, ou seja, pode deixar aí as pessoas infectadas até cadeirantes. O sarampo também é uma doença bem... que inclusive o ano passado, na verdade, teve um alto índice aqui no Brasil, né? Então, o sarampo é uma das mais graves doenças da infância. É transmitida aí pelo ar, os sintomas: febre muito alta, tosse intensa, coriza e placas ásperas avermelhadas na pele, e o tratamento ele vai poder diminuir os sintomas. E a vacinação é extremamente eficaz com relação a essa doença. Aí fala um pouco mais aí sobre a cachumba, né, que é outra doença também causada por vírus. A cachumba ela vai ser a infecção das glândulas salivares. A transmissão, então, vai ocorrer através do contato direto de gotículas aéreas, objetos contaminados. O quadro é o aumento de uma ou duas glândulas paródidas, mas pode atingir outros órgãos, como os testículos, ovários, pâncreas, o cérebro, e torna esses órgãos bem maiores, tá? E a vacina também é o método mais eficaz. Rubéola. Sintomas da rubéola: febre, manchas na pele, de aproximadamente 3 dias, o aumento dos gânglios linfáticos, aquelas ínguas que ficam bem grandonas, potencialmente grave quando atinge mulheres grávidas. Por isso o tratamento ele é indicado principalmente ali no início da gestação. A transmissão ela vai ocorrer através de gotículas de secreção nasal de mãe para filho, tá? Ou seja, aí das gestantes, e a prevenção também é a vacina. Raiva.
Causa o aumento de agressividade no doente, a perda do medo, lesões do sistema nervoso, convulsões, hidrofobia, alto índice de mortalidade. A transmissão ela vai ocorrer pela saliva do animal contaminado, tanto pode ser doméstico quanto os selvagens. E a prevenção aí é a vacinação dos animais. Essas doenças virais, só para concluir, elas podem ter diferentes tipos de vetores. O contato para transmissão ele é um contato direto, a partir aí de partículas aéreas ou objetos contaminados, alimentos contaminados. O tratamento ele vai variar de acordo com a doença, tá? Então, esse tratamento ele vai vir de acordo com os sintomas. Através dos sintomas vai poder ser identificado o tipo de tratamento. A prevenção é o combate do vetor, como por exemplo no caso da febre amarela, da dengue, da chikungunya, da zika, ou através da vacinação, como a gripe, a influenza, né, entre outras doenças. Os sintomas podem ser inúmeros, dependendo do vírus, né, e alguns são até de diagnósticos difíceis, tá? Então, por isso é importante, mais uma vez aqui, só para finalizar, é importante que vocês fiquem em casa e que vocês evitem o contato aí com as pessoas, justamente para estar evitando a proliferação desse vírus que nos afetou, tá bom? Fiquem com Deus e não saiam de casa. Beijinho.